Boa tarde, pessoal. Vamos hoje examinar pelo baralho se o sentimento que você nutre pela pessoa amada é mútuo ou não. Caso não seja, vamos ver o que é preciso para mudar isso. E se for correspondido, vamos ver como melhorar ainda mais, o que te aguarda depois. Se ele vai fazer uma proposta às vezes de namoro, de casamento. Vem comigo, mas antes não se esqueça de pausar esse vídeo e escolher uma das cartas. Pode ser tanto pelo que mais te chama a atenção, pode ser também pelo cristal, você que sabe, então não esqueça de parar um pouquinho para meditar a respeito da decisão e depois siga para saber o resultado dessa leitura. Então, se você selecionar a primeira pilha ou o primeiro cristal, a carta que vai estar guiando a sua leitura sobre se seus sentimentos são correspondidos ou não é a carta do poeta. O que ela quer dizer e o que você tem que guardar para entender o resto da leitura é que o trabalho de um poeta, quando a gente lê, é algo que a gente às vezes fica muito surpreso. A gente às vezes fica, nossa, eu nunca parei para pensar desse jeito. Às vezes muda a nossa percepção de vida, mesmo que, e assim, é um trabalho também que ele surge depois de uma reflexão e período de honestidade. Por mais que incomode a pessoa, a gente, de ler, é uma questão também que a pessoa que escreveu o poema, ela analisou a partir daquela questão minuciosa algo maior ainda, tirou algo muito maior de um pequeno detalhe às vezes do dia a dia. Agora vamos também tirar no tarô o que a gente precisa saber sobre os sentimentos serem mútuos. Então, a gente tirou as cartas do diabo, o 8 de pentáculos, o mago e o 7 de paus. E o que isso aqui quer dizer, se o amor de vocês é mútuo? Eu vejo como mútuo, sim, mas o que é mais curioso aqui é que o que eu vejo é uma relutância dessa pessoa, da pessoa amada. É como se ele sentisse que ele está preso numa corrente a você. É uma energia aqui muito forte que eu vejo de tentação, de um desejo muito forte que dá um receio. É algo que talvez ele gostaria de... Ele não sabe de onde vem também. É uma coisa que ele sente que não tem muita escapatória aqui. E o que acontece daí por ele sentir que isso é muito, muito forte? Ele tá canalizando como posso dizer? Trabalhando a força, o autocontrole. Ele tá trabalhando esse autocontrole. Porque a tentação que ele sente quando pensa em você, na relação de vocês, faz ele sentir que ele não consegue sair dessa, ele não tem escapatória. Aí por isso ele está tentando trabalhar esse autocontrole dele aqui. É uma coisa muito eu vejo diligência constante, porque ele sente que se ele não tomar cuidado, ele pode ter medo do que ele vai fazer, do quanto ele pode se entregar aqui, de tão forte que isso é. E daí eu vejo aqui
essa questão do resultado dessa tentação. Ele sente que está sendo atacado de vários lados. Ele sente que ele pode perder o equilíbrio com qualquer empurrãozinho que você der a ele. Ele sente que ele é fraco. E por isso ele tem esse trabalho da diligência, do autocontrole. Ele tem medo do que ele pode ver nele. Que tipo de pessoa ele pode se tornar se ele ceder à tentação aqui no começo. Vamos ver o porquê ele tem esse receio. Porque ele tem o receio de se entregar mais. Vamos ver, a gente tirou o 3 de paus. Aqui a gente tem a 6 de pentáculos. O as de espadas. E o cavaleiro de paus. O porquê ele tem medo dessa tentação que ele sente? Porque ele se sente atacado. O que eu vejo aqui, a ideia de parceria, a vontade de tipo certo de pessoa, é uma coisa muito clara na cabeça dessa pessoa. Ele tá olhando pro horizonte, esperando a parceria certa, o momento certo. Porque ele vê essa parceria como algo que tem que trazer um crescimento para os dois. Um crescimento que só pode acontecer entre duas pessoas quando a gente tem o apoio certo, o respeito certo, as mesmas ideias em comum sobre o que você quer da vida. Mas tem o porém do porquê mexe tanto com ele. Porque ele sente que ele não está no estado mental mais claro, limpo possível por causa dessa sensação de tentação ali de cima. A vontade que ele tem é de vir com tudo em direção a você. Se entregar com tudo sem pensar muito. É uma entrega que ele tem medo de ser inconsequente. Ele tem medo de que com esse desespero que ele sente pelo desejo por você, acabe arruinando essa questão aqui da parceria certa, da oportunidade de uma relação que traga a satisfação de crescimento de casal junto. Ele acha que ele pode não tá certo, por mais que ele queira muito, muito, muito. Ele tem medo de ser algo que vai ser de pouca duração. Talvez até por causa de uma questão de outros relacionamentos que ele vê de pessoas ao redor dele. Ele tem medo de que se entregando, indo com tudo, ele não consiga ter uma relação saudável que preencha vocês dois, principalmente ele nesse caso, porque ele quer uma pessoa que apoie ele nos projetos dele, que tenha respeito mútuo. E o desejo acaba cegando a gente, né? Então é um receio por estar cego dessa paixão aqui, da entrega total de poder causar um mal a ele, a vida futura dele. Vamos ver se ele pretende tomar uma atitude a respeito agora.
gente tem aqui o 7 de copas, o sol, 8 de espadas e o rei de pentáculos. E aqui estão os primeiros passos, os próximos passos dessa pessoa. Igual eu tava falando ali no começo, aqui no 7 de copas a gente tá vendo o quê? Ele olhando todas as opções que ele tem, todas as escolhas que ele pode fazer, pensando quais delas são escolhas ilusórias, se é uma tentação que não leva a nada. É algo que ele vai ficar refletindo aqui, vendo qual seria o melhor caminho a tomar. Se ele deve tomar uma atitude ou não. Por quê? Porque ele quer escolher algo que vai trazer muita felicidade, fazer ele sentir que ele está completo, que vai trazer um renascimento para a vida dele, e daí, por um tempo, por causa disso, desse tempo de reflexão dele, ele vai acabar ficando parado um tempo, sem fazer nada. Ele vai acabar se restringindo de tomar qualquer atitude para não sentir que ele escolheu errado, não sentir que ele fez a escolha errada, que, igual fala aqui em cima, ele quer algo de uma parceria que traga crescimento a ele, traga felicidade. Então ele não vai tomar uma atitude agora, porque ele quer algo que traga uma estabilidade. Ele quer sentir algo que ele possa levar a longo prazo, que vai trazer uma fundação forte para a vida dele, que o relacionamento não se baseia apenas num desejo temporário. Ele quer algo sério, de crescimento contínuo, prazeroso. Agora vamos ver o que você pode fazer a respeito disso, para não ficar tanto tempo parado também, né? E se tem algo que você possa fazer a respeito, é só esperar que depois ele tome uma atitude. Vamos tirar agora. A gente tirou os 6 de paus, tirou a rainha de paus, o rei de espadas e o 4 de pentáculos. Então, o que eu vejo aqui sobre o que você precisa fazer? Eu vejo que tem uma ótima chance de vitória sobre essa situação, de resolver isso, ele não ficar aqui parado. A questão é que vai levar um pouco mais de tempo e que tem um aconselhamento aqui para você ter esse sucesso. O que eu vejo é que ele está pedindo aqui para você agir como uma pessoa muito que vai correr atrás dos próprios projetos que estão aparecendo para você. Uma pessoa que está tão envolvida com as próprias coisas da vida, seja trabalho, hobby, que ele veja que você tem muito mais coisas acontecendo na sua vida, que você vai trazer, através desse tipo de atitude, o crescimento que ele espera de um relacionamento. Que você é uma pessoa muito forte e ele não é necessário, ele vem como um acréscimo para a vida do casal. Então, é preciso ser objetiva, racional e tomar muito cuidado aqui para ele não se sentir aprisionado. Muito cuidado com questão de ciúmes, porque aqui dessa linha a gente vê aquele medo
dele sentir que está sendo atacado de todos os lados porque a tentação é muito grande. E por causa dessa reflexão que ele estava tentando fazer aqui em cima, tentando decidir se é a escolha certa para a vida dele, se não é uma ilusão, se é algo temporário, a relação de vocês, eu diria para controlar esse sentimento de ciúmes posse. Porque quanto mais ele se sentir aprisionado, mais receio ele vai ter de estar fazendo a escolha errada. Por quê? Por causa daquela questão dele estar procurando uma parceria que possa trazer esse crescimento para ele aqui de cima, que a gente tinha visto. Que só pode... que, como eu tinha comentado, a parceria que ele espera é algo de respeito mútuo. E se você demonstrar essa posse, esse ciúmes exagerado, intenso, ele vai sentir que você não respeita ele, você não demonstra confiança nele. Porque para ele é muito claro aqui que basicamente só tem você para ele. É um sentimento muito intenso direcionado a você. Não tem como ele ver outra pessoa além de você. Ele vai se sentir desrespeitado por isso, porque é óbvio que ele quer só você. Então eu vejo assim, pra você ter sucesso agora com essa pessoa, é preciso você colocar mais coisas na sua vida. Se entregar mais a trabalho, às vezes uma renda extra, se você já tem um trabalho que você gosta, um hobby diferente para você ganhar uma nova habilidade, coisas que demonstram que você tem muito mais a trazer para a relação. Ele não é o foco principal, ele não é a única coisa que importa na sua vida. Você não precisa dele, mas se ele vier, ótimo, vai melhorar ainda mais a sua vida e melhorar muito mais a dele. Porque vocês vão ser pessoas fortes juntas. Se tiver um lado fraco aqui nessa relação, se ele sentir por causa, por exemplo, dessa posse e você estiver muito focado só nele, ele vai sentir isso que eu tinha falado, que não vai ter o crescimento que ele espera. Que ele queria uma pessoa que pudesse sonhar junto, construir coisas juntos futuramente. Então, por isso, se dedique a outras coisas da sua vida para você construir algo futuramente com ele. Para ele ver esse tipo de crescimento junto que vocês podem ter. E vamos tirar um último aconselhamento também. A gente tirou aqui a carta da aranha sobre uma criatividade ingênua. E o que isso quer dizer? Não só por causa do desejo dele, ele se sente preso, capturado, como se tivesse parado numa teia de aranha, mas também por causa desse último conselho aqui, de você trazer mais projetos para sua vida, demonstrar que ele não é importante. A sua vitória vem a partir dessa construção aos poucos, de algo genial. A sua vitória vem construindo essa teia de aranha, esse esquema sutil, mas que depois fica tão brilhante, bonito no fim. É algo que, para haver a captura da pessoa amada e não ter a escapatória, depende disso. É algo, como eu falei, não vai vir amanhã, mas está a caminho. É algo que é trabalhado aos poucos para ter sucesso e a pessoa sentir que não tem escapatória. E o que eu penso até aqui, que a gente tinha comentado sobre o poeta, talvez seja também, não só porque o romance, esse sentimento mútuo, daria um ótimo poema romântico, mas também eu sinto que pode ser como ele sente essa questão de que o poeta, às vezes, ele traz um texto que pega a gente de surpresa por causa de uma pequena situação que abre
uma compreensão muito maior pra gente, uma imagem, como eu posso dizer, traz uma mudança a partir de algo muito pequeno que ele não imaginava. Então é algo que ele vai ter que descobrir. Talvez seja a situação dele, ele reparar em como o desejo não é não quer dizer uma relação de curta duração, e que como esse desejo que parecia algo tão pequeno na vida acontece para ele como algo muito maior. Você se interessando por outras coisas abre um mar de possibilidades de imaginar uma relação com alguém que ele não estava imaginando, por algo muito pequeno. Às vezes o detalhe que vai abrir essa criatividade para o poema surgir é algum projeto pessoal seu que você vai se entregar. Alguma coisa que ele fale, é por isso que eu quero ela. Não poderia ser outra pessoa senão ela. Então, não se esqueça de agir aos poucos, com calma, trazer mais coisas para a sua vida, para que a pessoa amada venha atrás de resolver essa situação contigo. Porque é sim mútuo o sentimento seu por ele. Ele quer muito você, mas tem esse receio que eu tinha comentado aqui de ser algo ilusório e que de pouca duração. Então, muito obrigada por me acompanhar. Vamos agora para a pilha 2. Se você escolheu a pilha 2 ou esse cristal aqui, a carta do oráculo que vai estar guiando agora essa leitura vai ser a carta da eterna criança. O que você tem que pensar sobre uma criança é um ser humano tão puro, tão novo na Terra, que ele não vê dificuldades, ele não vê limitações para as coisas que quer, para as dificuldades da vida. A criança vê possibilidades inimagináveis para qualquer coisa, em qualquer aspecto da vida. Vamos tirar, então, primeiro, tendo isso em mente, se os sentimentos da pessoa por você são mútuos. É um sentimento mútuo. Então, as cartas que tiramos foi o 8 de Pentáculos, o Imperador, o 5 de Paus e, por último, o 6 de Pentáculos. O que eu vejo aqui sobre os sentimentos de vocês serem... o seu sentimento ser correspondido? Aqui eu vejo como ele sentiu mesmo por você, mas ele é uma pessoa que tem trabalhado muito continuamente, tentando aperfeiçoar algo na vida dele. Talvez seja a própria vida em si, em trabalho, hobbies dele, algo importante que ele sente aqui, uma rigidez, uma estrutura que ele precisa seguir todos os dias. Ele tem uma ideia em mente de como ele quer a vida dele, o que ele precisa fazer para chegar lá. E ele trabalha continuamente nisso aqui para atingir esse objetivo. Ele quer construir como se fosse um reinado dele. Algo muito importante, significativo. E o que acontece? Esses sentimentos aqui mexem muito com ele, traz um conflito interno grande.
porque ele sente que tem aqui um desequilíbrio, uma necessidade de crescimento por causa desses sentimentos e os sentimentos que ele tem por você e também os sentimentos conflitantes. Ele sente que tem um desequilíbrio, ou que isso vai desequilibrar o que ele quer fazer da vida dele, os objetivos de vida. Essa questão do desequilíbrio não é alguma coisa que ele está vendo na relação de vocês, ou se vocês não estão na relação, mas se fosse entrar em um relacionamento, ele vê como trazer um problema dele ao conquistar esses objetivos. E o que isso pode ser? Pode ser, por exemplo, que seja um relacionamento que começasse à distância. Então, ele fica pensando, mas quando que a gente se veria, quem ia visitar quem, mas eu tô guardando dinheiro para comprar X coisa para minha empresa, ou preciso economizar dinheiro para investir numa moto, numa casa. Então, eu sinto que é um problema muito de praticidade também, que vai mexer com ele, com essa sensação de travar, que ele tá pesando numa balança o quão conflitante isso ia ser com esses objetivos de vida, as coisas que ele quer para ele. Como encaixaria isso na vida dele? Vamos ver o que ele pretende fazer agora o que ele pretende fazer em relação a essa situação. A gente tirou o 10 de paus, o 4 de pentáculos, o vaso de espadas e o 7 de paus. E o que eu vejo sobre o que ele pretende fazer agora por causa dessa situação? Eu vejo aqui que ele sente que está carregando um peso muito, muito, muito grande e está muito difícil suportar. Ele sente que precisa, nesse caso, defender os próprios interesses, defender aquele reino que ele quer construir. Então eu vejo ele bloqueando esse caminho, bloqueando a relação de vocês, a realização de algo, a culminação dessa relação que vocês têm desenvolvido. Aí, o que acontece? A lógica dele diz que é preciso ele se defender, soltar parte desse peso que ele carregava aqui. Como você pode ver, eram vários galhos e agora tem bem menos. Ainda carrega um peso grande, mas agora ele vai sentir que precisa derrubar parte desse peso, ficar só com um pouco para se defender. Defender os próprios interesses, defender a construção da vida que ele quer ter, dos objetivos. Por quê? Por causa desses problemas práticos que ele está tendo. Alguma coisa mais física, eu sinto que é, de problema, que ele vê o problema na relação de vocês. E por isso ele quer enfrentar, quer dizer, não a relação, não é esse tipo de desafio. Ele sente que pode não dar conta das duas coisas, que as duas coisas, os interesses dele de trabalho e construção da vida dele entram em choque com a relação.
é alguma coisa que parece que não abraça, tem um atrito entre as duas, muito forte. E por isso ele vai bloquear esse caminho da relação de vocês. Agora vamos ver o que você pode fazer em relação a isso. A gente tirou a justiça, a rainha de paus, a carruagem e o cavaleiro de pentáculos aqui. O que eu vejo aqui que você pode fazer a respeito para incentivar a continuidade desse relacionamento, para a pessoa amada não desistir desse jeito, abaixar um pouco a guarda. Primeiro eu vejo assim, primeiro você precisa pesar se vale a pena para você. Se você acha que vale a pena, que vale a tentativa, que tem algo precioso, então eu vejo como você precisando trazer um equilíbrio para essa relação. E como você traz esse equilíbrio? Indo atrás dos seus interesses próprios, das suas próprias conquistas, assim como ele está fazendo ali em cima, que o objetivo principal, o que ele batalha ferrenhamente para conquistar alguns objetivos específicos, é você ter os seus. Você agir, principalmente, em busca de objetivos que despertem paixão em você. Coisas pelas quais você se apaixona tanto que você não vê como não seguir em frente, como não se esforçar mais. Então aqui na carruagem eu vejo como isso. Você em direção a esses objetivos, você indo em direção a eles de forma constante, determinada. Quando parece que vai sair do caminho, você volta para ele. Por isso você precisa ser apaixonado, para ser algo constante, que não vai te desanimar. E aqui no Cavaleiro de Pentáculos a gente vê isso, que é algo que você vai trabalhar nos seus objetivos com calma, de forma contínua, mas principalmente para estabelecer essa confiança que ele precisa. Porque a gente viu aqui que tem um problema dele ver algo desbalanceando, um problema prático, e por isso ele luta contra. Então a gente precisa mostrar através das suas conquistas que pode trazer um equilíbrio e ele pode confiar em você e confiar que o relacionamento vai pra frente. Tem porque ele dá chance. Porque às vezes, por exemplo, se é uma situação em que o maior problema é vocês formarem um relacionamento à distância por um tempo, se você tiver dependendo do trabalho, por exemplo, que você arranjar um hobby pelo qual você é apaixonado, às vezes, vamos dizer, você pode encontrar ele no meio do caminho, para vocês continuarem a se ver. Às vezes você tem uma oportunidade do seu emprego, que a empresa te manda para uma cidade mais próxima da dele, para vocês se verem com mais facilidade. Mas também eu vejo talvez como muito problema monetário envolvido para fazer dar certo. Por exemplo, isso do relacionamento, não só a distância seria um problema, mas para encurtar a distância precisa do dinheiro. E eu vejo que o dinheiro aqui está sendo muito importante para ele, para a conquista do objetivo. Vai precisar de mais recurso monetário. Então, se você se entregar a alguma coisa mais apaixonante para você, vai ser mais fácil. Se você diminuir essa distância, aumentar o seu recurso monetário e diminuir essa distância entre vocês dois. Por essa questão aqui que fala de equilíbrio, pesar na balança, eu acho importante a gente perguntar se vai valer a pena esse esforço seu. Se
se vai render bons frutos essa relação para você. A primeira carta foi o Tolo. A segunda carta, o 8 de paus. A terceira carta, o 2 de espadas. E a primeira carta, o Rei de espadas. Sobre essa insistência render bons frutos, eu vejo que sim, porque aqui a gente representa um novo começo. Uma nova jornada pela qual você vai passar, se insistir. E essa jornada é algo que vem rápido, mais, por exemplo, para amanhã, de tão rápido que seria. É algo que vem com muita intensidade e força para mudar a sua vida. Porque eu vejo aqui algo que você se sente presa entre, por exemplo, duas escolhas. Você acaba não tomando atitudes para a sua vida. Você fica muito travada e eu sinto que, como está aqui na imagem, tem um véu que você coloca para não ter que escolher nada, ficar indecisa. Mas assim, se você insistir, isso vai ser resolvido. Porque você vai usar a espada, a sabedoria que você conquistaria através dessa construção dos seus objetivos próprios para cortar essas ilusões, o medo, para cortar essa situação em que você se coloca em uma posição de fingir que não consegue encarar escolhas. Eu sinto um receio aqui, talvez um receio por causa disso aqui, de você não estar explorando outras coisas na sua vida, possibilidades que dariam a segurança para ele, para o relacionamento. Então, vão vir novidades, mudanças, assim que você tomar essa atitude de ir atrás de coisas da sua vida para trazer o equilíbrio da relação que ele precisava para se sentir mais tranquilo, vai surgir oportunidades novas, inesperadas, que você vai dar um salto de fé. Porque assim que você se colocar no caminho para fazer acontecer, vai vir com tudo essa oportunidade aqui. Talvez mais de uma, são várias. E você vai parar, por causa disso, de ser essa pessoa indecisa. Você vai se tornar muito mais confiante por causa da experiência que isso vai te trazer. Você vai ser uma outra pessoa. A pessoa que vai tirar o véu de si mesma e fazer as coisas acontecerem. Vamos tirar agora mais um conselho sobre essa situação toda. Então, o conselho que a gente retirou foi do ratinho, que representa a inocência. O que eu vejo aqui é essa inocência de aconselhamento em relação a esse véu, a essa pureza de você ver que tem mais possibilidades no mundo, por exemplo, aqui da Eterna Criança que a gente viu no começo, olhar com novos olhos tudo, enxergar novas possibilidades para mudar a sua situação.
Eu sinto que por causa desse receio aqui, você precisa olhar o mundo com novos olhos, olhos mais infantis, olhos mais inocentes e puros, para enxergar a oportunidade, essa aqui, ou mais de uma que estão ao seu caminho, que você é capaz de conquistar e se tornar uma pessoa irreconhecível, que não se deixa abalar. Talvez até eu sinto aqui que essa questão da eterna criança é um pouco ele também. Ele de fica olhando só pra si, se importar só com ele, porque tem duas pessoas aqui que precisam de atenção, são dignas dessa atenção, desse cuidado, dele através da sua mudança, assim que você começar a correr atrás dos seus próprios projetos daqui, que você é uma pessoa que traz coisas novas para a vida. Ele vai enxergar novas possibilidades através do que você faz, através das paixões e das oportunidades que vêm até você. Se você escolheu a pilha 3 ou esse cristal, a carta do oráculo que vai estar guiando a nossa leitura hoje sobre o seus sentimentos ser correspondidos, esse seu amor mútuo, é do voto à promessa. Então pensa assim, o voto à promessa não necessariamente é algo romântico, né? Mas assim, quando a gente faz um voto, uma promessa, isso ressoa em várias áreas da nossa vida. A gente pode ou não manter nossa palavra e como nossos ancestrais, nossos antepassados, nossa família veria isso, aquela promessa que a gente fez, se a gente manteve ou não. Seria visto com bons olhos? Esse voto que a gente fez, essa promessa, ela serve para o nosso bem ou não? É algo que a gente tem que repensar, fazer um novo. Então guarde esse para a nossa leitura. Vamos tirar primeiro umas cartas se o seu relacionamento tem um amor mútuo. A primeira carta que a gente tirou foi o 10 de espadas. O cavaleiro de pentáculos é a terceira. A quarta foi o 7 de espadas. E a última foi o 7 de paus. Sobre aqui, se o sentimento é mútuo, eu tô entendendo que não. Aqui eu vejo primeiro, no 10 de espadas, um sofrimento muito grande. Pode ser depressão, um pensamento obsessivo do eu não conseguiria viver sem você. Não sei como ver o amanhã, como eu vou enxergar o amanhã na situação que eu tô. Tem um sofrimento muito grande que me parece que tá vindo de você. E o porquê fala também que não. Eu vejo um aviso aqui para tomar cuidado. Um cuidado onde você está se colocando, em que situação você está colocando. Para você ir com calma, observar muito bem o que está acontecendo dentro dessa relação. Por quê? Porque você precisa ter essa calma e esse cuidado. Observa aqui o rosto dele, como que ele parece que ele conseguiu o que queria. Porque você está lidando com um mentiroso, alguém manipulador, alguém que tentou tirar proveito de algo, da situação, e sente que conseguiu o que queria, que ele vai conseguir
escapar, não vai ser pego pelo que ele fez. E aqui é você tendo que se defender disso, dessa manipulação, desse roubo, desse engano. Aqui você tendo que se manter equilibrado em pé, por mais que esteja sendo atacado de vários lados aqui. É uma coisa que tem muito sofrimento a causar nessa situação. Algo tão forte que você entraria numa depressão muito grande. Agora vamos ver o porquê por que você está passando por essa situação. A primeira carta é o As de Copas. A segunda carta é o 10 de Paus. A terceira carta é o 7 de Pentáculos. E a última carta é o 6 de Espadas. Vamos tirar no tarô agora sobre o que você precisa fazer agora em relação a essa pessoa. Então, a primeira carta que a gente tirou foi o Ermita. A segunda carta foi o Mago. A outra carta foi o 6 de Pentáculos. E a última carta foi o 9 de Copas. O que eu vejo aqui pra você? O que você precisa fazer em relação a essa pessoa? O melhor caminho a se seguir. Eu vejo que você precisa passar por um momento de solidão, mas não a solidão que você se isola dos outros. Mas assim, você precisa ser sábia agora, voltar-se para dentro de si e usar essa sabedoria que você tem guardado dentro para refletir sobre essa situação e fazer uso das conexões que você acumulou com os outros. Você tem um poder maior do que você imagina, capaz de gerar qualquer coisa que você quer, capaz de dar conta disso tudo, da dor que você sente agora, capaz de realizar desejos, capaz de se liberar do peso que você sente. Você é capaz. Está dentro de vocês. Quando acontecer isso, o que eu vejo? Eu vejo que você vai começar a receber um equilíbrio aqui dessa balança, mas principalmente um suporte, um apoio que me parece um pouco inesperado quando eu olho aqui. Quando você fizer essa mudança que a gente viu aqui em cima, de deixar ir, seguir em frente, porque o horizonte é melhor, é por causa disso. Tem um apoio que vai vir até você. E esse apoio vai gerar o quê? O 9 de Copas, que é quase a felicidade máxima possível. É você, essa aqui são todas as oportunidades alcançadas. Eu vejo aqui, sinto quando eu olho para cá, é que você vai realizar, vai ter desejos seus que vão se tornar realidade. Vai trazer uma felicidade que vai durar sua vida toda aqui. Quando você deixa ir essa pessoa e segue em rumo a um novo horizonte, vai surgir isso, esse apoio, um apoio que você não esperava.
que está relacionado às conexões que você tem atualmente ou que você é capaz de fazer. Após essa viagem aqui, se jogar num novo horizonte, esse apoio vai fazer sonhos seus se realizarem. Por mais que doa muito, muito, extremamente agora em relação a essa pessoa, em relação a ela se revelar quem você não imaginava, eu vejo surgindo essa felicidade extrema aqui, muito maior do que você podia imaginar. Eu acho agora interessante a gente ver, para ajudar você, o que essa pessoa manipuladora quer. O que essa pessoa está esperando. Primeira carta é o 3 de espadas, a segunda é o 2 de paus, a terceira é o rei de paus e a justiça. O que eu vejo que aconteceu aqui não só fala nessa primeira carta de trazer, de dar uma facada nas suas costas, que vai te causar esse sofrimento, mas também ele foi decepcionado por algo. E o que seria essa decepção que ele passou? Era que ele estava aqui aguardando uma oportunidade vindo aqui do horizonte até ele. Ele estava esperando algo que traria crescimento a ele. Era uma coisa que ele já estava contando que ia acontecer, já tinha se planejado. E ele se planejou, eu sinto que tomou um risco muito grande aqui, ó, pegando fogo tudo. Ele foi muito ousado na escolha dele. Ele foi com tudo. Foi contando muito, igual falar dessa carta aqui, que daria certo. Porém, o que ele fez gerou um karma. Gerou um karma nessa carta da justiça. Não deu certo o que ele estava planejando. E esse karma também pode representar não só um problema que às vezes ele está tendo com alguém e por isso tira vantagem de você e precisa de você. Às vezes é uma situação monetária que ele tira vantagem de você. Mas também pode ser aqui uma questão de justiça. A lei. Ele quebrou alguma lei, vai cair em um processo judicial. E ele está tentando tirar vantagem de você por causa disso. Às vezes ele ainda não percebeu que vai dar problema, mas vai dar. Não, às vezes, encrenca com alguém que pode render uma dor de cabeça muito grande pra você se você continuar com ele, mas também cair na justiça e ele sabe disso e ele vai tentar jogar o problema judicial em você. Às vezes a compra de alguma coisa que ele tenta colocar para você comprar para ele. Então, essa compra que ele estava imaginando, ele coloca no teu nome aqui, nesse seu recurso, por isso você carrega um peso e você está examinando o seu recurso que você tem. Mas se você aceitar, eu vejo como você tendo problema financeiro, judicial também. É um risco muito grande que você corre aqui. Por isso ele tinha pedido aqui para você sair. Você se aventurar em outro lugar, outro relacionamento, que você vai ter muita felicidade. Porque é um problema que não vai terminar só entre vocês dois, pelo que eu vejo aqui. Ou vai ter uma dor de cabeça envolvendo outra pessoa, ou inclusive a justiça. Vamos ver agora um aconselhamento para a sua situação aqui.
Então, a carta conselho que a gente recebeu aqui foi da Libela e o amor perfeito, que significa equilíbrio. Então, o que eu vejo aqui é pedindo o equilíbrio, você colocar equilíbrio na sua vida agora, o equilíbrio desse peso que você carrega, que você está carregando mais do que devia nessa situação. O equilíbrio entre mente, corpo e as suas emoções, tanto pelo estresse que você passa, o equilíbrio para você escolher alguém que não esteja trazendo um sufoco a mais, que você não precisa carregar. E o equilíbrio, se lembrando também, aqui da carta dos votos. Você jurou alguma coisa para você mesma de não carregar mais do que devia, de se envolver com esse tipo de pessoa, de, às vezes, questão financeira. Eu vejo aqui também, e os votos, às vezes, as promessas que ele fez para você foram cumpridas. Reflete nesse tipo de coisa, porque aqui, se você se libertar dessa situação, igual eu mostrei aqui pra você, vai ter muita felicidade te aguardando, algo muito melhor imaginável. Então, reflita sobre essa questão do equilíbrio nessa situação, na sua vida, e equilíbrio em relação às promessas que você faz também, porque essas coisas se somam e pioram o peso, a dor, essa dor e esse sofrimento que vocês estão sentindo aqui não são necessárias serem carregadas, ok? Espero que você tenha gostado, desejo uma ótima semana, que você seja abençoada e agradeço por ter ficado comigo aqui até o fim. Boa sorte, nos vemos em breve.